E eu gostaria de começar a palavra fazendo uma pergunta para você. Uma pergunta para o fundo do seu coração, né? Queria perguntar para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Olha, vou repetir, para você. Não o que disseram para você. Não o que seus pais acreditam. Não o que a tradição fala ou o que a religião fala. Não, eu estou perguntando para você. Quem é Jesus para você, meu querido? Amor. Se Jesus entrasse aqui hoje, ele já está, mas eu falo visivelmente, no corpo glorificado. Se ele entrasse pelaquela porta e ele agarrasse você assim com amor e carinho e perguntasse para você: quem eu sou para você? O que você responderia? O que você falaria nos olhos de Jesus? O que sairia da sua boca? Ou melhor, do seu coração, daquilo que está dentro. Por que eu estou te falando isso? Porque Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos. Lá em Mateus capítulo de número 16, verso 13, diz a Bíblia que ele estava indo no caminho de Cesareia de Filipe, e ele perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí os discípulos respondem no versículo seguinte: uns dizem, Senhor, tu és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Preste atenção, Jesus disse: o que é que o povo está falando? Aí agora ele faz uma pergunta. Próximo, ele diz assim, ó: mas vós? Vocês já falaram do povo. O povo eu não quero saber, eu quero saber de vocês. Quem é o Filho do Homem para vocês? E Jesus está fazendo essa pergunta para você hoje. Quem é Ele para você, meu irmão? Porque não importa a opinião do mundo, não importa a opinião das pessoas, Ele quer saber de você. Quem é o Senhor Jesus para você, meu querido? Quem é Jesus para você? É um profeta? É um mestre? É um professor? É um ajudador nas horas difíceis? Sim, Ele é tudo isso. Mas por que eu estou te frisando isso? Porque a maneira como você vê Jesus, a maneira como você enxerga, a maneira como você percebe, vai determinar se você vai receber milagres da vida dele ou não. Se você vai receber milagres na sua vida ou não. Tudo depende da maneira como você vê Jesus, da maneira como você enxerga Jesus. E eu vou repetir: quem é Jesus para você? Como você enxerga Ele? Amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é que o Senhor é mais importante do que mestre. Existem geralmente alguns títulos de Jesus no Novo Testamento. Algumas pessoas, especialmente os discípulos, chamavam Jesus de Senhor. Diga Senhor. Senhor. Os discípulos chamavam Ele de Senhor. Essa palavra é Kyrios no grego, que significa basicamente Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo e todos. Mas os fariseus, os religiosos, eles não chamavam Jesus de Senhor. Eles chamavam Jesus de mestre. De mestre. E a palavra mestre também tem duas palavrinhas no grego. Uma delas é rabi, que é mestre dos mestres. E a outra é didascalos, que é basicamente um instrutor, um professor. É um mestre, mas talvez não seja aquele mestre, né, dos mestres. E os fariseus chamavam Jesus de mestre. Mas os fariseus nunca receberam o milagre de Jesus. Sabe quem recebeu o milagre de Jesus, meus irmãos? Foram os pecadores que reconheceram Ele como Senhor. Repita comigo, diga: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 15. Olha como é que os fariseus que não receberam o milagre de Jesus, olha como eles enxergavam o Senhor. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhes discípulos, juntamente com os herodianos,
para dizer-lhes. Dizer-lhe o que, meus irmãos? Mestre. Diga mestre. Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então veja, eles enxergavam Jesus como mestre. O Senhor ensina um caminho verdadeiro. Não, Jesus não veio ensinar um caminho verdadeiro. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não veio ensinar, ele não veio como mestre. Preste atenção, o que o mestre faz, meus irmãos? O mestre basicamente é o professor. O que um professor faz? Ele ensina. Jesus não veio ensinar um caminho. Apesar dele ter ensinado, ele não veio ser um grande mestre. Ele não veio ensinar um caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não veio falar a respeito da verdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Essa semana eu vi um vídeo de um filósofo brasileiro muito renomado, e perguntaram para ele, né, o que você acha da Bíblia? Você acha que Jesus existiu? E ele é ateu, né? Aí ele: é uma idiotice dos ateus achar que Jesus nunca existiu. Ele sempre existiu. E eu sempre falo para os meus alunos: olha, não fala mal da Bíblia, que senão você vai sair mal na fita. Eu creio que se nós seguirmos os ensinamentos da Bíblia, nós viveremos melhor. E ele começou a elogiar Jesus, um bom mestre, um bom homem, muito bonito. E eu vi as pessoas nos comentários, né? Como é lindo ver alguém falando assim do nosso Jesus, muito bonito. Só que tem uma coisa: não salva. Ver Jesus como um bom homem, um bom mestre, seguir os seus ensinamentos, não salva, e você não recebe milagre deles. Sabe quem recebe? É aqueles que o reconhecem como Senhor. Senhor. E aqui eu não estou falando meramente uma questão de títulos. Não. Mas a maneira como você enxerga e fala revela aquilo que está no seu coração. Muita gente, irmãos, respeita Jesus. Muita gente admira Jesus, os seus ensinamentos. Foi um grande profeta, gosta das histórias. Eu lembro dos empreendedores, né? Lembra de Jesus? Ele contava histórias, parábolas, para facilitar a compreensão. Eu dizia: é tudo o contrário. Jesus contava parábolas para a pessoa não entender. Ele revelava para os discípulos em casa. Meus irmãos, então Jesus, ele não veio. Você não pode enxergar Jesus apenas como um grande mestre. Ele é o mestre dos mestres, mas você tem que enxergar ele, se você quiser receber milagre, como o Senhor. Olha para cá, imagina essa ilustração de um patrão e de um professor. Um professor, ele ensina algo, e o que você pensa de imediato? Foi um ensino bacana. Talvez eu vou seguir, talvez não, foi um ensino bacana. Agora, se seu patrão, né, que tem autoridade sobre você lá, ele pede lá para você fazer um serviço, você vai pensar se vai fazer ou não? Se você é um bom funcionário, você não pensa, você executa. Por quê? Porque você está debaixo daquela autoridade, você reconhece Ele como Senhor sobre a sua vida. Então a mesma coisa é Jesus. Se você tiver Ele apenas como mestre, é muito lindo. Jesus é uma pessoa, um cara legal, um homem bom, mas isso não vai impactar a sua vida, não vai fazer diferença. Agora, quando você reconhece como Senhor, e Ele diz para você: olha para cá, filho, perdoa. Você vai pensar: né? Não sei, é bom ensinamento sobre perdão. Se você tem Jesus como professor, você não perdoa. Mas se você tem Ele como pessoa e Jesus como Senhor, e Jesus diz para você: filho, perdoa, o que você vai fazer? Vai perdoar. Jesus disse: oferta, você vai ofertar. Jesus disse: lidera, você vai liderar. Jesus disse: vai, você vai. Se Ele disser vem, você vem. Quando você reconhece Jesus como Senhor, você sabe agora que você não manda mais em você. Você tem um dono. Você tem um Senhor. Quem aqui tem o Senhor Jesus como seu Senhor? Quem aqui tem um dono? Sabe, eu tenho esse dono. Diga: eu tenho um dono. Diga: eu não pertenço a mim mesmo. Diga: Ele me comprou com seu sangue. Aleluia. É muito importante isso, meus irmãos. Sabe, quando você está no momento de dificuldade, no momento da crise, imagina comigo, você está num barco em alto mar, e aí o barco vira, presta atenção, o barco vira.
E aí você está lá clamando o Senhor. Como que você vai reclamar? Senhor, me ensina aqui a nadar, Senhor. Me mostra. Imagina o Senhor de lá. Vamos lá, você vai dar 2 braçadas para a esquerda, depois 2 para a direita, respira, boia. É assim que você vai falar? Se você está se afogando, o que é que você vai falar? Senhor, salva-me. Você não precisa de um bom mestre, você precisa de um Senhor na sua vida. Sabe, foi isso que Pedro fez lá em Mateus capítulo 14, verso 30. Jesus pede para Pedro ir até ele. Vem, Pedro. E Pedro anda sobre as águas. Só que Pedro começa a afundar. E quando ele começa a afundar, e sabe o que Pedro diz? Senhor, me ensina a nadar. Foi isso que ele falou? Não, foi o que ele disse. Olha lá, reparando, porém, na força do vento teve medo. Começando a submergir, gritou. Não foi nem falou. Gritou. Foi o que ele disse, meus irmãos? Salva-me. Sabe? Salva-me. Salva-me. Jesus estendeu a mão e pegou Pedro ali. Ele não disse rabi, ele não disse um professor, um instrutor, um homem bom. Não, ele falou: Senhor, salva-me. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas se você clamar por socorro, se você olhar para os céus e dizer: Senhor, me salva dessa ansiedade, me salva, Senhor, dessas dívidas, o Senhor vai olhar dos céus e Ele vai vir como um relâmpago, segurando a sua mão, porque é isso que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor que salva. Aleluia! Então a maneira como você enxerga vai determinar se você vai receber milagres na sua vida ou não. Então vou repetir: quem é Jesus para você, filho? Se Jesus entrasse aqui agora, olhasse nos seus olhos, aquele olhar de amor, de graça, e falasse para você: quem eu sou para você? O que você responderia? O que você falaria? É interessante que aonde Jesus nasceu, né, o povoado ali de Nazaré, a Bíblia diz que as pessoas viam ele, que cresceram, né, com Jesus, caminharam com Jesus, brincaram com Jesus. Eles olhavam para Jesus e diziam, quando viram eles fazendo milagres, né, quando viram Jesus fazendo milagres, eles olharam e disseram: não é esse o filho de Maria com José, irmão de Tiago, Judas? Não é esse que brincava conosco? Então eles olharam Jesus como qualquer um. É tipo, mais ou menos: de novo, é esse irmão que vai pregar? Eu já conheço, já. Eu já conheço esse pastor, eu já conheço a palavra, já conheço. E por causa dessa atitude deles não reconhecerem Jesus, diz a Bíblia lá em Marcos capítulo 6, verso 5, diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Veja como é importante você reconhecer Jesus. Só que tem outro paralelo, outra história. Eu contei hoje no encontro, enquanto Jesus pregava no monte, havia um leproso que estava embaixo do monte e ele ficou observando Jesus, observando os seus ensinamentos. Só que ele era leproso. Ele era considerado o quê, meus irmãos? Impuro. Ele não podia participar de um culto como esse. Ele era considerado impuro. Mas ele precisava de um milagre. E Jesus vem descendo do monte, a multidão vem descendo com Jesus. E eu imagino o coração dele acelerando: será que eu vou? Será que eu não vou? Se eu for, e se alguém me bater? Se alguém me matar? Eu vou tornar os outros impuros? Será que eu vou ou não vou? Lá está a minha cura, mas será que eu vou? E diz a Bíblia, lá em Mateus capítulo 8, no verso 2, diz assim, que ele chega para Jesus e ele diz assim, ele diz o que, meus irmãos? Olha só, o verso 1, perdão. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Verso 2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo o que? Mestre. Foi isso que ele falou? Ele disse o que? Senhor. Quem recebe de Jesus é aquele que reconhece Ele como Senhor. Ele não disse: ô professor, me ensina aqui a como conviver com essa lepra. Me ensina, Jesus, como conviver com essa ansiedade. Não é isso que o psicólogo fala? Não, essa ansiedade não tem cura. Você vai conviver com ela. Você tem que aprender a lidar. Mentira, viu? Ele não falou isso. Ele disse: Senhor.
Senhor, se quiseres, pode me purificar. Olha lá, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele sabia que Jesus tinha poder, mas ele tinha dúvida se Jesus queria ou não. Aí o que foi que Jesus disse? No versículo 3, e diz assim, olha só, Jesus estendendo a mão, Jesus estendeu a mão para tocar no leproso, não era permitido. Jesus quebra o protocolo e dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Se hoje você clamar pelo Senhor, eu não sei qual é o problema que você está passando, Jesus estende a mão para você. E se você tem dúvida se Ele quer fazer ou não, Ele está falando para você hoje, eu quero fazer um milagre na sua vida, eu quero fazer um milagre na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças. Basta você olhar para cima e gritar, Senhor, salva-me dessa dificuldade que você está. Você fala o nome. Aleluia, meus irmãos. Aí mais adiante, no verso 8 diz a Bíblia, no versículo 8, que um centurião, ele chega, pastor Ofran, para pedir que Jesus cure um servo dele. Aí Jesus diz, eu quero curá-lo, vamos lá. Aí ele diz, não, Senhor, não. Mas o centurião respondeu o quê? Mestre, foi isso? Foi o que ele disse? Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Está vendo isso, meu irmão? Repita assim comigo, diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu é mais do que o mestre, Tu és o meu Senhor, a minha autoridade suprema. Diga, eu te enxergo como rei, como Senhor da minha vida. Diga, eu recebo a Tua palavra, não apenas os Teus conselhos. Diga, eu quero o Senhor. Aleluia. Oh, meus irmãos, que coisa poderosa. Diz a Bíblia também, lá em Marcos capítulo 9, verso 17. Pensa comigo, imagina você que é pai. Quem é pai ou mãe aqui? Levante a mão só para ver. Imagina que você tem seu filho, e esse seu filho, ele vive por anos e anos endemoniado. Só que não só endemoniado, o demônio leva ele para o fogo, tenta matá-lo no fogo, leva ele para a água, tentando matá-lo afogado. Ele se machuca, ele se martiriza, anos e anos. Essa história aconteceu. Um pai chegou até Jesus e ele diz assim, olha, um dentre a multidão respondeu, mestre, presta atenção, mestre, foi o que ele falou? Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Pode ir. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam, né? Não conseguiram ali expelir. Mas é interessante que lá no versículo 23, Jesus disse assim, olha, ao que ele respondeu, Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Aí no versículo 24, ele diz assim, olha, coloca na revista e corrigida, Alessandro, revista e corrigida, ele vai dizer assim, olha, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, ele disse o quê? Eu creio o quê? No começo ele disse o quê? Ele chegou como? Mestre. Aí quando Jesus disse, se você crê, tudo é possível. Volta lá o verso 24, 23, olha só. E disse Jesus, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí quando ele ouviu isso, ele disse, Senhor, eu creio. E o milagre aconteceu. Agora, o mundo diz assim, né? Tudo é possível àquele que crê. Não foi isso que Jesus falou aqui. Não, tudo não é possível a quem crê. O que Jesus está dizendo é o seguinte, preste atenção. Ó, se tu podes crer, é como se eu falo para Israel, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Ele está falando dele mesmo. Não é a sua fé, é a dele. Amém? Se você crê que Ele pode fazer na sua vida, se você crê que Ele é o Senhor, Ele vai operar o milagre na sua vida. Se você quer o milagre de Jesus, diga glória a Deus. Diga Senhor. Aleluia, meus irmãos. Só que é interessante, lá em Marcos capítulo 10, um jovem, um bom homem, um moço, rico, abastardo, ele se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Aí ele diz assim, olha, lá em Marcos capítulo 10, verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Um homem o qual se ajoelhou diante dele. Olha só, o homem se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, foi o que ele disse? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. E Jesus sai descendo. E no versículo 22, versículo 21, Jesus diz assim, olha: e Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele queria seguir Jesus. Verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele reconhecia Jesus como mestre, sim ou não? Como foi que ele chegou para perguntar para Jesus? Bom mestre. Reconhecer Jesus como um bom homem, como um bom mestre, salva. Está vendo aí? Vou perguntar de novo: quem é Jesus para você, filho? Quem é Jesus para você? Ele está aqui no meio da igreja, ele passeia no meio dos candelabros, e ele está perguntando aqui para as pessoas nessa noite: quem sou eu para você? Quem sou eu? Ele elogiou Jesus, bom mestre, mas elogiar não adianta. Vamos lá para a ilustração: você está lá no mar se afogando e tem lá um salva-vida. Aí você está lá se afogando, rapaz, como você nada bem, viu? E você está lá, aí você olha para o salva-vida, como você nada bem, rapaz, você é um bom nadador. Rapaz, que salva-vida tremendo. Adianta, vai morrer. Porque elogiar não salva. O que vai salvar você hoje é você clamar e reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. É você confiar, não é só admirar. Só admirar não salva. Você tem que reconhecer Ele como Senhor primeiro. Aleluia, veja a reação do jovem rico. Bom mestre, no final foi embora, não estava salvo. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Judas nunca chamou Jesus de Senhor? Uau, e agora? Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Na última ceia de Jesus, antes dele ir para a cruz, diz a Bíblia, lá em Mateus capítulo 26, no verso 24, olha só. Jesus disse assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Aí, o que é que Judas faz? Coloca no próximo verso. Isso aí, ó. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, Senhor? Foi o que ele disse? Acaso sou eu, mestre? Olha só. Ele não enxergava Jesus como Senhor. Ele via Jesus como um político, um revolucionário que ia chegar, ia tirar Israel, sabe, do governo de Roma, ia libertar Israel. Ele via Jesus como revolucionário. Fosse hoje, seria um político que vai mudar a nação. Caiu na perdição. Mas é interessante que os discípulos, aí Jesus disse, né? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Vai no verso 26. Verso 27.
No verso 23, Ale, perdão, 23, verso 22, eu quero ler esse texto com você, não é possível. Aí os discípulos, preste atenção, o Jesus estava falando, alguém aqui vai me trair na mesa, os 12. Aí Jesus diz, olha, aí eles disseram, né, os discípulos, e eles muitíssimos, contristados, começaram um por um a perguntar-lhes, porventura sou eu, Senhor? Então veja, os discípulos perguntaram, Senhor, sou eu, Senhor? Mas quando foi a vez de Judas, ele chamou Jesus de quê? Mestre. E Satanás entrou no coração dele. Ele traiu Jesus. E quando ele chega para prender Jesus com os soldados, lá no verso 49, Mateus capítulo 26, verso 49, o que é que ele fala? 26, verso 49, ele diz assim, ó, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve. O quê? Mestre. E o beijou, o beijo da traição. Olha aí. Quem é Jesus para você? É um profeta? É um bom homem? Você admira Jesus? Não basta, filho. É preciso que você reconheça Ele como Senhor. Todas as vezes que os discípulos chamavam Jesus de mestre, os demais, era num momento de incredulidade. Por exemplo, durante a pesca, né? Lá em Lucas capítulo 5, a gente já está encerrando. Lucas capítulo 5, os discípulos passaram a noite inteira pescando, não apanharam nada. E diz a Bíblia, no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe Simão. O que Simão respondeu, meus irmãos? Mestre. Olha só, vamos acompanhar juntos. A gente está encerrando. Respondeu-lhe Simão, mestre, havemos trabalhado a noite toda, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a redes. Esse lançarei a rede aqui, não foi aquela lançar a rede de fé. Não, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas o Senhor está mandando, né? Beleza, eu vou mandar. Ele chama Jesus de mestre, no momento de incredulidade. Mas vamos ver o que acontece depois. Verso 6, diz assim, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E aí então, meus irmãos, no versículo 8, diz a Bíblia, que Pedro olha para o Senhor, coloca aí no verso 8, vendo isto, depois da pesca, então Simão prostou-se aos pés de Jesus, dizendo o que, meus irmãos? Senhor, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Senhor, se você quer receber milagre na sua vida, você precisa enxergar Jesus não como um bom homem, não como um professor, mas como o Senhor da sua vida. Como o Senhor da sua vida. Aleluia! Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para cima. E quando eu falo de Senhor, é alguém que governa. Quem manda na sua vida? Quem governa a sua vida? É preciso que você reconheça o Senhor na sua vida, meu irmão. Que Ele governe todas as áreas da sua vida. Mas tem um perigo também nesse ensinamento. Eu não poderia deixar de falar dele. Qual que é o perigo desse ensinamento? Você já ouviu essa frase? Preste atenção. Olha, se Jesus não é tudo na sua vida, então Ele não é nada. Jesus tem que ter o controle de todas as áreas da sua vida. Por que esse ensino é perigoso, irmãos? É bonito, né? Muito bonito. Mas quem de nós entrega completamente cada areazinha da nossa vida? Nós não. Isso sugere o quê? Que a salvação depende de você, depende das suas obras, depende da sua obediência e não exclusivamente da graça. Então sim, nós estamos entregando as áreas da nossa vida à medida que amadurecemos, mas isso
não significa que você não está salvo. Se você crê, que a Bíblia diz, para você ser salvo, você tem que confessar que Ele é Senhor na sua vida. Mas não significa que você não vai falhar, que você não vai errar. Você vai. Então é muito importante que você entenda isso. Cada área da sua vida precisa ser entregue. Mas eu sei que tem áreas que você ainda não entregou, mas isso não é um sinal de que você não está salvo. Você está salvo se você crê que Ele é Senhor da sua vida. O ladrão da cruz, meus irmãos, ele entregou tudo para o Senhor? Deu tempo? Nem deu tempo. Ele estava lá na cruz. Diz a Bíblia que os dois zombavam de Jesus. Os dois zombavam. Mas ele vendo Jesus ali, né, como o irmão falou, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, né? Ele vendo, a Bíblia diz que ele se arrepende. Lá em Lucas capítulo 23, verso 42, na revista corrigida, Alessandra, ele disse assim: Senhor, olha lá, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, meus irmãos, que graça gloriosa. Eu não sei você, eu acho que se fosse eu dizer, miserável, tu estava zombando de mim agora, tu vai morrer, tu vai para o inferno. Mas ainda bem que o nosso Senhor, Ele tem um coração amoroso. Meu Deus, e do nada Jesus, ela imagina Jesus na cruz e Ele, oh Senhor Deus, pelo menos um aqui na cruz, Senhor. E a Bíblia diz, no verso seguinte, olha a resposta de Jesus, no verso 43. Jesus disse assim, ó: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, não é amanhã, é hoje, estarás comigo no paraíso. Oh, meus irmãos, deu tempo de ter obra aqui? De ter obediência aqui? O que esse camarada precisou fazer apenas para ser salvo? Reconhecer Ele como Senhor. Senhor, não sou merecedor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: eu e você, nós dois juntos, nós iremos inaugurar o paraíso junto. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Jesus quer salvar você, filho. Jesus quer salvar você. E eu vou fazer essa pergunta de novo: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu querido? Amém? Eu queria que você ficasse de pé.